A Bíblia comigo em 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Eu vou pegar carona aqui na última mensagem do meu pastor, que diz, olha, eu vou ler um texto aqui um pouco longo, mas vale a pena. Eu vou ler com vocês do primeiro verso ao de número 30. 2 Crônicas, capítulo de número 20. Você pode ficar sentadinho mesmo. Amém. Que fala sobre a vitória de um dos reis de Israel, Josafá. Amém? Encontramos? Amém. Quem encontrou, diz amém. Amém. Quem não encontrou, não, vamos esperar, não se preocupa não. Está na Bíblia, viu, irmão? Tenho certeza que a segunda crônica está aí. Depois da primeira de crônica. Amém, papai. Amém? Mas por que essas folhas estão pulando assim rápido? Tá? É leitura dinâmica. Então vamos lá. O subtítulo diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Só o título já me faz pensar assim, meu Deus, é esse Deus que eu sirvo, é assim que eu quero ser, é assim que eu quero viver. De vitória em vitória, muita luta, mas para ter vitória precisa ter luta. Então vamos entender por que é que Deus concede luta e também a bênção da vitória para os seus. Diz assim o texto: E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não o deste à semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançarmos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse: Dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz:
não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e os de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para o destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazendas, e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito, e ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, porque ali louvaram o Senhor. Por isso chamam aquele lugar Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaúdes, e com harpas, e com trombetas, para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquelas terras, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória. Que texto longo, mas maravilhoso. E nós vamos procurar extrair daqui algumas lições, alguns ensinamentos que nós podemos aplicar na nossa vida. Porque quem de nós aqui não passou por uma situação semelhante? Qual é o de nós aqui que não se viu diante de uma situação que você falou: puxa vida, parece que essa muralha é intransponível. Essa situação, meu Deus, não tem jeito. Como é que eu vou passar por isso? Como é que eu vou ver? Quem de nós não teve um momento em nossa vida que nós não paramos diante dessa situação, dessa circunstância, e não pensamos assim: meu Deus, o que fazer? Então aqui eu extraí algumas lições que eu quero compartilhar com você. Então a pergunta seria esta, a pergunta que nós precisamos fazer nesta noite para nós: o que fazer quando não se sabe o que fazer? Interessante, né? O que eu faço quando eu não sei o que eu preciso fazer? Qual é a tomada de decisão? Qual é o caminho a escolher? Qual é a porta que eu vou entrar? Eu não sei o que fazer. Como é que eu faço? Vamos fazer igual Josafá. Quando ele recebe a notícia, diz o texto que ele ficou apavorado. Ele temeu, ele teve medo.
E o que ele fez, primeiro de tudo? Ele passou a buscar ao Senhor. Diz o texto que ele se pôs a buscar ao Senhor, diz o verso 3. Então eu entendo que nós, como igreja do Senhor Jesus, devemos pegar a primeira lição. Quando eu estou diante de uma situação que aparentemente para mim é intransponível, é um gigante, eu sou o Golias, estou diante de um gigante, o que eu preciso fazer? Siga o exemplo de Josafá, um homem de Deus. O que ele fez? Ele teve medo, ele percebeu o perigo iminente, ele viu que ele estava diante de uma situação que para ele não dava para resolver, e o que ele fez? Por ser um homem temente a Deus, ele passou a buscar ao Senhor. Então eu e você, diante de uma situação semelhante, precisamos fazer o quê? Primeira coisa, buscar a Deus. Precisamos buscar ao Senhor. De que jeito? Através de jejuns e oração. Aí não fala da oração, mas jejum sem oração é difícil. Porque quando eu me ponho a jejuar, a me consagrar ao Senhor, eu tenho que ler a palavra, eu preciso estar em espírito de oração, eu preciso estar orando, eu preciso orar. E como é que eu faço isso? Eu vou jejuar, eu vou buscar a Deus para um livramento, para uma resposta, para uma cura, para uma situação tão adversa. Como é que eu faço? É só buscar a Deus, mas de que forma? De que maneira eu preciso buscar a Deus? Então, eu quero aqui mostrar para você algumas maneiras de nós fazermos isso. E lembrar que sempre que buscamos a Deus, nós vamos obter uma resposta. As saídas indicadas por Deus sempre serão as melhores para nós. Muitas vezes nós ficamos questionando a Deus, olha, eu quero fazer isso, mas parece que aquele negócio não dá certo. Então eu tenho no meu coração que as saídas, as portas que Deus abre, o indicativo de Deus é o melhor para as nossas vidas. Eu tenho certeza disso. Então, eu quero abrir aqui um parênteses e dizer para você de que maneira nós precisamos nos comportar para buscar a Deus com jejum e oração. O que isso implica? Quando eu me proponho a buscar a Deus com jejuns e oração, isso vai demonstrar a nossa vontade, a nossa disposição em crer que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a minha. Quando eu me coloco em situação de jejum e oração, buscando a Deus a resposta, eu estou demonstrando para o Senhor que é a vontade dele que deve prevalecer, e não a minha. Por isso eu preciso fazer isso com jejum e oração, mas acreditando que a vontade dele vai ser a melhor para a minha vida. Essa busca, essa oração, esse momento não pode ser de qualquer jeito. Vamos ver aqui o exemplo que o Josafá nos deixou. Tem aqui algumas instruções, algumas verdades que eu quero compartilhar com você, que está, por exemplo, no verso de número 7. Como é que ele fez essa busca? Como é que ele buscou o Senhor? Ele começou aproximando do Senhor, trazendo à memória o que Deus fez no passado. Ele começa a buscar a Deus, lembrando, parece que ele está lembrando a Deus o que é que Deus fez no passado. Então, eu trouxe isso para a minha vida e comecei a pensar. Como é bom de vez em quando a gente olhar para trás, diante de situações perigosas, diante de situações adversas, quando eu não sei o que fazer, eu preciso orar, eu preciso buscar a Deus, mas vale a pena você, olharmos para trás e nos fazer lembrar de situações semelhantes que nós porventura possamos ter passado, e as instruções, o livramento, a maneira maravilhosa como Deus agiu. Então eu fiquei pensando nisso. Quando ele vai para o Senhor e traz à memória o que Deus fez no passado, eu pensei que eu também posso fazer isso, porque isso vai me ajudar a esquecer, a não esquecer que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quando eu olho para trás e vejo que eu já enfrentei algumas situações, às vezes parecidas, semelhantes, e como é que eu obtive a vitória, como é que eu passei por essa situação, com a boa mão de Deus, com o cuidado de Deus, então eu vou lembrar que Ele está no controle da minha vida. Eu preciso olhar para trás de vez em quando e perceber a boa mão de Deus, o cuidado de Deus para com a minha vida. É assim que eu preciso buscar o Senhor.
Eu vou a ele e vou lembrar a minha memória. Vou lembrar que Deus, em Hebreus 13, 18, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então isso me ajuda a caminhar, isso impulsiona a minha fé. Mas você vai para o verso 10 e 11 e você vai ver uma outra atitude em relação de Josafá em relação a Deus, quando ele está buscando ao Senhor em jejum e oração. Josafá falou com Deus sobre a situação. Ele está expondo para Deus como se Deus não soubesse a situação. Deus sabe de tudo, mas ele está mostrando para Deus: olha a situação, aquele povo que nós passamos por ele, o Senhor não permitiu, agora eles se juntam contra nós. Olha a paga que ele está dando pelo bem que nós fizemos. Eles estão aí, é uma multidão imensa e vem para nos destruir. Irmãos, eu tive pensando, e isso mexeu comigo também. Josafá falando com Deus sobre o problema, sobre a situação, os detalhes, o povo que vem, como vem, a quantidade. Sabe o que me fez pensar? Que às vezes nós passamos por alguns problemas graves, situações complicadas, e a gente sai contando para todo mundo. Fala com A, fala com B, fala com Pedro, com Paulo, com Bastião, com Antônio, com o vizinho, com a Maria, com todo mundo, mas não fala com Deus. Não sei se aqui acontece isso, mas lá do Paraná, da onde eu venho, acontece. Aqui em Minas eu acho que não acontece assim não. O pessoal vai direto para o Senhor. Mas lá do Paraná, de onde eu venho, acontece isso. O pessoal sai contando o seu problema, a sua dificuldade, a sua fraqueza, as suas limitações para todo mundo, mas não fala com Deus. Então eu aprendo aqui com Josafá que os seus problemas mais sérios, mais graves, não é para ser compartilhado com qualquer pessoa, é para ser compartilhado com Deus. Senhor, olha para mim, olha para o meu coração, vê a minha limitação, a minha fraqueza, eu sei que eu preciso mudar, enfim. Abre o seu coração, você tem que derramar o seu coração, é na presença de Deus, foi o que o Josafá fez. Então ele começou trazendo a Deus, trazendo a memória, ele trouxe à sua memória o que Deus fez no passado, falando com Deus. A segunda coisa que ele faz, ele fala com Deus sobre a respeito do problema. E uma coisa interessante, quando a gente fala com Deus através da oração, eu penso que Deus fica naquela expectativa de esperar cada um de nós ir lá na intimidade com Ele. Ele quer ouvir a nossa voz. Tem hora que eu penso que Deus faz questão de ouvir a nossa voz. Nós pedindo para Ele uma direção, pedindo a Ele sabedoria para a gente errar o menos possível, para podermos tomar as decisões corretas. Eu acho que agrada o coração de Deus. Ele quer ouvir a nossa voz. E quando Ele ouve a nossa voz, eu tenho certeza, Ele também vai responder para nós. Quem sabe a gente vai ter o privilégio de ouvir a voz dEle, através de um profeta, através da sua palavra, através de um sonho, através de uma revelação, enfim. Ele vai revelar para nós o seu propósito divino com toda a certeza. Amém? Amém. E o terceiro ponto aqui que eu entendo nessa oração, nesse jejum, nessa busca, foi que ele confiou no Senhor e na sua palavra. Por quê? Porque ele faz lembrar: olha, o Senhor fez isso, o Senhor prometeu, e o Senhor falou que quando nós tivéssemos situação, nós estivéssemos nesse lugar. Ele estava no lugar, buscando ao Senhor, fazendo igual, ele estava seguindo à risca a cartilha. Não era o caminho suave, mas era a cartilha correta de Deus. Ele estava preocupado nos detalhes, ele estava preocupado em fazer aquilo que Deus mandara diante de uma situação dele. Então ele confia em Deus e ele faz justamente aquilo que precisava ser feito. Uma outra coisa que chama a minha atenção é que, para que eu e você possamos proceder assim, nós precisamos desenvolver uma visão espiritual. Nós temos que desenvolver uma visão espiritual em relação às verdades que nos são reveladas na palavra de Deus. Eu queria lembrar a expressão que o irmão usou quinta-feira, quando disse da interpretação, a primeira interpretação bíblica, lembra? Você falou? Sim. Primeira? Sobre as duas formas de interpretação, primeira, uma é alegórica. Não, mas não é alegórica. É a literal. A literal. Eu gosto dessa literal. Eu sou mais o literal. Eu gosto do literal.
E aqui eu percebo que a nossa visão espiritual, ela vai ser desenvolvida, ela vai crescer quando nós entendemos essa mensagem, essa literalidade de Deus para conosco. Eu sei que a nossa Bíblia passou por algumas mutações até chegar em nós, mas é impressionante. É através dessa palavra que eu exercito a minha fé. É através daquilo que Deus revela aos seus, mediante a busca de conhecer, apesar da minha limitação, mas eu entendo que através desse conhecimento Deus vai abrindo a nossa visão espiritual. Então, Josafá só teve sucesso porque ele confiou nas promessas de Deus, ele acreditava naquilo que estava escrito. Então, é uma das coisas que eu queria compartilhar com você. Então, eu anotei aqui que alguém escreveu, eu não sei o nome da pessoa, mas ele pôs assim que as promessas de Deus são um fundamento sólido para a fé do seu povo. As promessas de Deus são um fundamento sólido para a fé do seu povo. Aí eu me reportei a Romanos, que diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Porque hoje eu estou aqui pregando o evangelho, porque hoje eu sirvo a Deus, porque alguém me convidou a vir ao templo, e eu entrei no templo, eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus como eu ouvi, e pelo fato de eu ter ouvido e aceitado, recebido pela fé, a minha fé foi desperta, né? Eu costumo falar de pelo menos 3 tipos de fé que eu encontro na palavra de fé de Deus. Acho que eu já falei isso aqui para você algumas vezes, mas vou dar mais uma recapitulada. Eu falo da fé in natura, que todos nós temos fé. A criança tem fé, o adulto tem fé, mas ela precisa ser desperta. Nós já nascemos com fé. Eu acredito que o bebê vem para o mundo com fé. Está lá a sementinha de fé guardada naquele coraçãozinho desse tamanhozinho, mas está lá, porque ele é um ser espiritual. Nós somos, na nossa essência, um ser espiritual. Quando Deus nos cria a sua imagem e semelhança, Ele nos fez primeiro em espírito. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então eu tenho uma visão que Deus criou o homem em espírito. E você vai ver lá no capítulo 2, que aí ele pega o barro e sopra, como se ele pegasse aquele homem que ele fez em espírito e soprasse o fôlego de vida e desce. Não é uma coisa boa. Depois que nós fomos criados em 2 tempos, primeiro no espírito, e depois ele colocou esse espírito numa matéria que ele faz. É uma visão mauriciana da interpretação. Então isso é tremendo para mim, é maravilhoso. Então a criança nasce com fé. Ele é um ser semelhante, tem fé no coração, porque para agradar a Deus tem fé. Deus não vai fazer uma criança faltando alguma coisa, não. Até lá com a fé. Fé in natura. Já chegou lá, a criança chega nessa terra. Um dia ela vai ouvir da verdade do evangelho e ela vai tomar uma decisão, porque a fé genuína, a fé verdadeira, ela exige de mim e de você uma postura, uma decisão, uma tomada de decisão. Eu vou andar com esse Deus, eu quero esse Jesus para governar a minha vida. Eu preciso do perdão, eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou no 3º dia, para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, a minha fé é desperta, ela sai daquela condição de fé in natura e torna-se uma fé operante, ela entra em ação, ela me faz crer que os meus pecados foram perdoados, ela me faz crer que essa fé que agora foi desperta em mim, me faz caminhar na presença de Deus. Eu passo a entender, a compreender algumas coisas da palavra de Deus que me são reveladas. Antes eu não tinha o Espírito Santo, eu li a Bíblia, muita história, muita conversa, falando, isso aqui é para padre, isso aqui é para pastor, não é para mim. Eu não tinha a compreensão, e eu acredito que a maioria de nós passamos por isso, mas um dia fomos confrontados com a verdade, nós precisamos tomar a decisão. Tomamos a decisão. Sai aquela sementinha que estava guardada no seu coração, e ela vem, ela desperta, ela aflora pelo ouvir da palavra de Deus. Então a palavra de Deus se cumprindo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então o negócio é literário mesmo ali. Acontece, ouviu e pá, acontece. Tomada de decisão. Parece não, eu creio, um milagre acontece quando a gente toma uma decisão e andar com Jesus. Amém. Amém? Amém. Eu fico eufórico, eu fico entusiasmado quando eu me lembro disso. Quando eu lembro da minha conversão, para mim parece que foi ontem. Eu sinto
a mesma paixão, eu sinto o mesmo amor, eu sinto, sabe, a mesma força. O corpo não entende isso, mas o dinamismo, a disposição é a mesma. Eu continuo apaixonado, eu continuo querendo ganhar almas, eu continuo querendo ensinar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E o terceiro modelo de tipo de fé que eu encontro, a primeira é a fé in natura, nós nascemos com ela. A fé operante, aquela que é desperta mediante o ouvir da palavra de Deus, que me faz pensar na salvação, na eternidade, que me faz entender que eu estou sendo capacitado por Deus para fazer a diferença, porque eu estou ajudando na reconstrução do reino de Deus nessa terra. Eu estou indo atrás daqueles que precisam ouvir e saber da salvação, precisa saber do amor de Deus. Então a fé operante me faz agir assim. Mas tem um terceiro tipo de fé que não é para todo mundo. São para pessoas especiais, são para pessoas que realmente se posicionam e têm uma vida consagrada, que eu chamo dom da fé. Está na Bíblia. É a fé que me usa para portentos, sinais, prodígios, maravilhas, ressuscitar o morto. Eu sei de pastores aqui de Maringá que oraram com criança que o SAMU está morta. Posso orar? Pode, pastor. Ele orou, a criança voltou à vida com 9 anos de idade. Eu não estou inventando porque eu vi. À noite no culto estava lá o homem, a mulher e o casal, o morto estava lá falando aleluia, glória a Deus, com 9 anos de idade. Um dia eu estava numa campanha, uma cruzada evangelística, e o pastor foi orar e eu fiquei atrás com uma senhora que entrou lá assim toda troncha. Ela devia ter mais de 80 anos, toda com problema, e ele foi orar e a gente corria atrás, porque pastor vai orar, irmã vai orar com alguém, se você estiver perto, fica atrás. Ajuda, porque pode acontecer alguma coisa, sim ou não? Pode acontecer. A glória de Deus pode ser manifesta aquela pessoa pode cair na glória de Deus, ou, quem sabe, endemoniada. Então eu aprendi, quem fica atrás não fecha os olhos. Você não fecha os olhos, fica atrás, fica esperto ali. Porque você está dando lá. Você não tem que fechar o olho. O pastor vai orar e a gente não fecha o olho, você fica atento. E eu estava ali, atento, olhando, observando para ver o que ia acontecer com aquela senhora. E eu comecei a ouvir os ossos vindo para o lugar. Aquilo fazia... Eu fiquei com os olhos arregalados. Essa senhora foi se colocando de pé, foi se colocando de pé, foi ficando de pé, e ela ficou reta. Eu estava atrás dela, ouvindo os ossos indo nos seus respectivos lugares. Isso eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Foi no seminário do Irineu Grubner. Era ele que estava ministrando. Então esse é o dom da fé. Amém. É para poucos, não são para todos. Então, pelo menos, tem muito mais tipo de fé, mas eu gosto de pregar sempre, eu estou falando desses 3 tipos de fé. Muito bem, vimos até aqui a primeira lição que nós aprendemos com Josafá. Orar, jejuar desse jeito. Trazer à memória aquilo que Deus já fez por nós. Amém? Essa é muito importante. Bom, vamos à frente. A lição número 2. O que eu aprendo? O que eu consigo extrair desse texto? O que eu vou aprender aqui? Veja o verso de número 12. Como é que Josafá se apresenta a Deus? Gente, isso é tremendo. É o segundo segredo dele. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Resumo disso aí. Humildade. Só tem uma palavra para esse texto. Chama-se humildade. Nós precisamos buscar a Deus com humildade. Eu não concordo com esse negócio que Deus determina, você não determina nada. Ah, porque Deus precisa... Deus não tem que fazer nada. Alguns ensinamentos, alguns segmentos religiosos, diz que ensina para ele, tem que dar ordem para Deus. Você tem que determinar. E determinar o quê? Ele é soberano, ele é o eterno. Olha como é que Josafá se aproxima com humildade. O que ele falou? Em nós não há forças. Um rei no comando,
Um rei chegar diante de Deus falando, nós, eu sou rei, não vai resolver meu problema, não? E ele chega com toda a humildade. Não, em nós não há forças. Olha o que ele fala também. Não sabemos o que fazer. Rasgou o coração diante de Deus, demonstrando a sua dependência ao Senhor. Mas nossos olhos estão postos em ti. Humildade é isso. Você é reconhecer que você não tem força, que você não tem sabedoria para aquele determinado problema, para aquela determinada circunstância, mas você acredita que Deus está no controle. Um pouco antes, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, está lá escrito assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não mandou fazer campanha, não mandou ungir com óleo, não mandou pular 3 vezes, não mandou tomar banho de sal grosso, começa assim, se este povo se humilhar, é a primeira coisa, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Me ajuda aí, é muita coisa para te lembrar, mas enfim, começa por aí. Então Josafá me ensina isso. Quer receber uma resposta de Deus? Quer ser agraciado pela bênção da vitória? Seja humilde, se apresente diante do Senhor com humildade. É a segunda lição que eu extraio. E a terceira está lá no verso 18 e 21, quando ele começa a adorar a Deus. Então, jejum, oração, humildade e adorar a Deus. Ele rende graças ao Senhor. E eu fiquei pensando, é tão fácil a gente louvar a Deus, bater palma, cantar louvores, quando tudo está bem, né? Quando tudo está dando certo. Mas é na hora da dificuldade, é na hora da crise, é quando uma enfermidade bate à nossa porta, é quando o desemprego nos alcança, é quando a gente não sabe o que fazer. Uma coisa precisa estar bem forte de nós. Eu não sei o que fazer, então eu vou louvar o Senhor. Se eu não estou entendendo nada, mas bendito é o teu nome por essa situação. O Senhor está querendo me ensinar alguma coisa. Senhor, misericórdia. Abre o meu entendimento, abre os meus olhos da fé, sensibiliza os meus ouvidos da fé para ouvir a tua voz. Eu quero aprender o que é que o Senhor quer me ensinar com este quadro, com essa situação. Eu não estou entendendo nada. Baseado em que eu estou falando isso? Na Bíblia. Davi dizia, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Lá no verso 4 ele diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Meu Deus do céu! Dá para você imaginar o que é o vale da sombra da morte? Quando eu fico pensando no vale da sombra da morte, as minhas pernas começam a ficar bambas. Não sei por que, será que é a idade? Não, é paúria mesmo, é medo mesmo. O vale da sombra da morte. O que ele disse? Eu pego uma espada, um escudo e vou para o pau. É assim que ele diz? Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque eu sou forte, malho todo dia, levanto 10 quilômetros. É por causa disso? Eu tenho curso de karate, sou faixa preta, taekwondo, sei lá. É por causa disso? Por causa da minha força, da minha capacidade? Não. Não temerei. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Vara é disciplina. O pai que ama disciplina o filho que ama. Tem certas coisas que acontecem na nossa vida, que é Deus, de uma certa maneira, com amor, nos disciplinando. Disciplina, sua vara e o seu cajado. O que é cajado? Autoridade. Quem é que está com o cajado na mão? Que conduz o rebanho? O pastor. A autoridade é Deus, mais uma vez, permitindo, às vezes, algumas situações adversas e nos repreendendo com a sua vara, mas com amor, para mostrar, para nós entendermos mais uma vez que quem está no controle é Ele. Ele é o Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não quereis fazer aquilo que eu vos peço ou aquilo que vos mando? Então, nesse texto me faz pensar em tudo isso. Eu comecei comecei ontem, mas hoje eu sentei e fiquei pensando e trazendo. Falei, vou escrever aqui para mim, não entendi. Uma vez eu li um livro que chama-se O Louvor que Liberta. Maravilhoso. Aí eu pude também aprender que o louvor é uma arma espiritual poderosa quando usado
para exercitar a fé. Louvor é uma arma espiritual poderosíssima, agora aumentei, quando usado para exercitar a fé. Como assim, pastor? Está indo bem em tudo? Dá glória a Deus. Está passando uma situação adversa, você não está entendendo nada? Continua dando glória a Deus, porque Ele é o Senhor e Ele está no controle da nossa vida. Amém? Deus tem alguns atributos que é só Ele que tem. Soberania, a eternidade, Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele é imutável, Ele não vai mudar. Vamos dizer que Deus não é brasileiro, graças a Deus. Não tem jeitinho com Deus, tem a palavra. Ele é fiel à sua palavra. Se eu quero ver a boa mão de Deus, se eu quero ver o resultado, se eu quero caminhar em vitória, eu preciso compreender a palavra de Deus, para eu poder obedecê-lo, para eu poder andar na linha. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É isso que eu aprendo com esse texto de Josafá e eu queria compartilhar isso com vocês. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Aleluia. Todo tempo. Tem sido maravilhoso para mim. Não quer dizer que eu não atravesso desertos. A gente atravessa desertos. Quando a gente pensa que vai sucumbir, que não aguenta mais, aparece lá no meio um oásis. Sabe um oásis que aparece? A impressão que dá às vezes que é até uma visão. Eu estou vendo aquilo mesmo, mas você vai lá no oásis, aí você vai encontrar água fresca. No oásis tem tâmara. Aí você se alimenta de tâmara. Hã? E aí ele fala, recuperou as forças, descansou? Vamos que ainda você está no deserto. Alguém recentemente comentou, mas acabou uma luta, já começou outra. Acabou um problema, já começou outro. É assim a vida cristã, em muitas das situações. Quando termina um problema e começa outro, é porque Deus está nos graduando. É porque nós estamos sendo experimentados. A nossa fé está sendo aprimorada. O nosso caráter está sendo lapidado. É nisso que eu creio. Quando eu leio o Salmo 40, e já estou encerrando. O Salmo 40 diz, Ele me tirou do lamaçal do pecado e firmou os meus pés sobre a rocha. Deus não tira ninguém do lamaçal do pecado para pôr os pés sobre a rocha para destruir. Ele coloca para exaltar o nome dele através das nossas vidas. Quando eu olho para o Evangelho, eu entendo que nós somos escolhidos por Deus para fazermos a diferença. E quando eu tenho essa oportunidade de fazer essa reflexão na palavra de Deus, eu aprendo muita coisa. Coisas que a gente já sabe, mas que nós precisamos trazer à memória. Certas atitudes de homens de Deus que nós precisamos aplicar, a vivenciar no nosso dia a dia. Meu desejo e oração é que nós possamos sair daqui com essa mente renovada, com a nossa fé estimulada, com esse desejo de continuar firme, servindo ao nosso Deus. Meu desejo e oração é que os teus sonhos se tornem realidade para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero orar com você. Amém. Pai,